Olá galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal EnsinaMed. E hoje, sem mais delongas, começaremos uma série de videoaulas para te ajudar a entender sobre o tema fisiologia. Um tema muito cobrado, um tema muito exigente, onde você precisa de saber detalhes e entender o funcionamento dos sistemas. Porém, eu alerto para aquelas pessoas que ainda estão no primeiro período de algum curso da área da saúde, para poder entender o que nós vamos falar hoje sobre a fisiologia, que dê uma revisada nas questões anatômicas. E como hoje nós falaremos sobre o nosso sistema de condução do coração, nós temos que dar uma revisada em anatomia cardíaca. E eu sugiro o link que está aqui em cima para que você possa assistir e conhecer a anatomia cardíaca. Então, pessoal, nós temos aqui uma projeção onde vamos falar de eletrofisiologia cardíaca, né? Então, vou explicar para vocês de forma bem tranquila, de forma bem resumida, porém, eu acho que não vai ficar muito problema para você entender sobre isso, não. Aqui eu tenho uma imagem de um coração com outra imagem sobreposta, sendo que essa imagem em amarelo, ela representa exatamente o sistema de condução do coração. E aí, pessoal, nós temos que entender que quando o estímulo nervoso ele é gerado lá no sistema nervoso central, ele desce pelo nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, ele vai se ligar aqui, ó, nesse ponto 1 aqui. Esse ponto, ele é chamado de nó sinoatrial, ou também chamado de nó sinusal. Esse nó, ele é entendido como se fosse um marca-passo do coração, porque é a partir dele que o estímulo vai se propagar para as outras áreas cardíacas que precisam se despolarizar. Então, é só você pensar bem tranquilamente. Quem que precisa se contrair primeiro no ciclo cardíaco? Então, quem se contrai primeiro são os átrios, né? O átrio esquerdo e o átrio direito. Então, no momento que o estímulo nervoso, o potencial de ação, está aqui no nó sinusal, automaticamente ele vai disparar uma onda elétrica pelas fibras interatriais, diretamente para o átrio esquerdo, e também, através das fibras internodais, ele vai comunicar com esse segundo nó aqui, está marcado como número 6, que é o nó atrioventricular. Então, ao mesmo tempo que o estímulo se propaga aqui para o átrio esquerdo, para o átrio direito, através dos ramos interatriais, e também ele vai se propagar aqui para o nó atrioventricular. Mas o que esse nó atrioventricular vai fazer para poder promover a contração separada do ventrículo e do átrio? Porque se o estímulo saísse diretamente daqui e ao mesmo tempo despolarizar o átrio e também despolarizar o ventrículo, as 4 câmaras cardíacas também contrairiam-se ao mesmo tempo. E aí o ciclo estaria totalmente abortado, né? O coração iria estourar se as 4 câmaras cardíacas contraíssem ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Primeiro o nó sinusal, ele dispara o estímulo para os átrios vão se despolarizar. Vocês, para quem tem um pouco de dificuldade ainda no que é despolarização, tem um link aqui em cima falando sobre o tema. E aí, quando essas fibras se despolarizam, ele também mandou o estímulo para esse segundo nó, que é o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele vai atrasar um pouquinho o estímulo elétrico. Por quê? Porque se ele deixar passar o estímulo elétrico direto, o ventrículo vai contrair ao mesmo tempo que o átrio. Então ele dá uma atrasada aqui no estímulo elétrico. E logo depois que esse estímulo aqui é cessado, que é a hora que o átrio vai se repolarizar, para ele poder relaxar, entrar em diástole, o nó atrioventricular, ele vai disparar através dos feixes de His, né? Aí nós temos aqui as fibras descendentes aqui dos feixes de His, e logo depois nós temos aqui as fibras de Purkinje, os feixes aqui de Purkinje, que vão se permear pelo músculo miocárdio dos ventrículos e aí fazer com que o coração possa se contrair
nessa parte mecânica do coração. Os ventrículos agora vão se contrair. E note que coisa interessante. Esses feixes aqui, as fibras de Purkinje, elas vêm de cima e elas pegam de baixo para cima. Ou seja, ela é ascendente no sentido de ápice do coração para a base do coração, no que tange a questão ventricular. Isso faz com que o coração possa se contrair do ápice em direção à base, para espremer o sangue para cá. Uma vez que o sangue que aqui está precisa sair pela artéria aorta ascendente e o sangue que aqui está precisa seguir pelo tronco pulmonar. Então, percebam que essas fibras, o formato e a distribuição das fibras de Purkinje fazem com que o coração se contraia do ápice em direção à base. E aí automaticamente promove o esvaziamento do sangue que está aqui dentro. Esse sistema nós chamamos de sistema Purkinje. Aqui está isolado todo o sistema elétrico do coração. Esse sistema de condução, pessoal, elétrico do coração, é ele que vai ditar então o ritmo que o coração vai bater e a cronicidade que esse coração vai bater, a sincronia. Nós sabemos que primeiro contrai o átrio, depois contrai o ventrículo, para que o ciclo possa se completar. Então, em condições fisiológicas, é assim que ele funciona. Simplesmente, o nervo vago traz esse impulso, entrega lá no nó do sino atrial. O nó do sino atrial despolariza os átrios depois, esse estímulo elétrico, ele é enviado ao nó atrioventricular. Ali ele é atrasado alguns milésimos de segundos, para que o ventrículo não se contraia ao mesmo tempo que o átrio. E aí, logo depois, esse impulso nervoso, ele, através dos feixes de His, e as células de Purkinje, eles são propagados pela parede do músculo miocárdio ventricular. E aí, os ventrículos vão se despolarizar, completando assim um ciclo cardíaco. Então, pessoal, nós podemos perceber como que acontece a propagação do estímulo elétrico no músculo cardíaco. E a partir daí, nós temos que entender que a nossa próxima videoaula vai falar sobre ciclo cardíaco. Quando eu digo ciclo cardíaco, eu estou dizendo do ciclo mecânico. Vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de Wiggers, que fala exatamente quais são as pressões em cada câmara cardíaca, como que se comporta a pressão nos átrios, como que se comporta a pressão nos ventrículos, como que se distribui esse volume sanguíneo e quais são os mecanismos compensatórios, tanto para aumentar o débito cardíaco quanto para diminuir o débito cardíaco, dependendo das nossas necessidades metabólicas. Então, fique ligado na próxima videoaula que nós traremos a continuidade dessa aqui que falamos de eletrofisiologia. No mais, muito obrigado, pessoal, pela atenção. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo. Dê o seu like caso você tenha gostado desse vídeo, para que a gente possa fazer com que o canal venha a crescer e cada vez mais trazer vídeos interessantes que atendam a sua demanda, para que você possa estudar de uma forma dinâmica, de uma forma que possa realmente otimizar o seu tempo e não ficar perdendo muito tempo tentando entender sozinho algum assunto mais complexo. Novamente, muito obrigado e até a próxima videoaula, pessoal. Valeu!